RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacomenda Doido. Há uma porta diante dos teus olhos. Por que você não entra? Meu amigo, esta é a pergunta que irá conduzir a nossa conversa de hoje. É com enorme alegria e prazer que volto a estar aqui deste outro lado e poder saber que posso contar consigo ali do outro lado, para juntos sermos então advertidos pela profundidade da Palavra de Deus. Somos chamados ao convívio com o Santo Deus toda vez que este programa vai ao ar. Este programa não é uma coincidência, é uma resposta de Deus ao grito, ao clamor de sua alma, que anda à procura de um Salvador. Sei que você terá eventualmente experimentado muita coisa para sentir-se melhor eventualmente. É provável que já terá feito até o uso de substâncias fortes, ambientes promíscuos e companhias perigosas, tudo para procurar pelo lado bom e prazeroso da vida. Mas no final do dia, na hora escura e isolada, aquela voz ainda continua te chateando todos os dias. Você sente que está fora do caminho e parece que a cada dia você vai ficando cada vez mais longe da fonte das águas vivas. Por isso, o meu tema de hoje é então uma pergunta antecedida de uma afirmação. Há uma porta diante dos teus olhos. Por que você não entra? Jesus afirmou ser ele mesmo a porta em João capítulo 10, versículo 9, onde se acha assim escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus foi um professor por excelência. Tudo para ele era motivo de ilustração com vista a conduzir os homens a Deus. Ele procurava assemelhar-se a muita coisa. Em certa ocasião, ele disse: Eu sou o pão da vida. Noutra altura, afirmou: Eu sou a água da vida. Aqui neste texto, ela apresenta-se a si mesmo como a porta. Por isso o tema da nossa conversa de hoje é: há uma porta diante dos teus olhos, por que você não entra? Se no início do Evangelho de João, Jesus é o verbo que estava no princípio com Deus, aqui neste capítulo 10, o verbo é também a porta. Ele não é uma dentre muitas portas, ele é a porta. Isso aponta para a exclusividade de natureza. Eu quero imaginar o cenário quando Jesus afirmou isso perante os fariseus que interrogaram o cego de nascença no capítulo 9. Os fariseus sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo ao afirmar que ele era a porta. Creio que em todas as culturas, a porta é um ponto comum na construção de cubatas, cabanas ou lugares simples para dormir. Não se pode conceber um lugar de refúgio sem alguma forma de porta. E Jesus aqui reforça a exclusividade da sua natureza quando assegura que ele é a porta. Isso implica que Jesus é a porta segura. Minha irmã, você sabe que a sua vida piorou quando você entrou por aquela porta. Sim, quando você abriu a porta do carro, a sua dignidade desapareceu. Quando ele abriu a porta do quarto, da casa de banho, a porta da suíte, o teu mundo começou a desabar e hoje você pergunta: por que eu entrei por aquela porta? No entanto, Jesus é a porta segura. Segura ao entrar, segura ao sair. O meu texto de hoje diz que se alguém entrar por mim, será salvo. A minha pergunta de hoje continua: por que você não entra por esta porta? Por que razão você insiste em passar por portas que não são portas e que de portas não têm nada? Há portas que não são portas, pois o que existe depois de tais portas muitas vezes levam a destino final difícil e te podem conduzir à última porta, que será a porta da desgraça, da doença, da miséria, do luto, da solidão e das dívidas. Jesus é a porta segura. Se alguém entrar por mim, será salvo, disse Jesus. Aqui agora Jesus afirma a exclusividade do seu propósito. Parece que ele está dizendo que não pode ajudar quem usar outra porta.
Ainda que Jesus ame o pecador a ponto de morrer por ele, mas este pecador precisa entrar por ele. Fora disso, a morte eterna será a confirmação final de uma decisão infeliz. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus no versículo 7 deste mesmo capítulo 10 do Evangelho de João. Porta das ovelhas e não dos lobos, dos cabritos, das cobras, das jiboias, das pacaças, dos leões, dos porcos e dos leões. Ele afirma ser a porta das ovelhas. Isso aponta para uma obra de justificação, regeneração que ele mesmo opera no coração das ovelhas, para que elas vejam a porta e entrem por ela. Há muita gente rejeitando esta porta. No entanto, ela está acessível. O meu texto diz: entrará e sairá e achará pastagem. Jesus descreve aqui o movimento diário das ovelhas. Elas entram para se abrigar, saem para procurar por pastos e o pastor chama por elas e ele as alimenta e depois voltam. Sim, meu irmão, nós somos abrigados em Cristo. Nós nos expomos ao convívio do mundo com força conseguida na comunhão com Cristo. E Ele mesmo nos mostra as pastagens. Ele mesmo nos conduz à família, aos amigos da fé, à casa de oração, para que possamos manter nossa vida saudável e feliz na comunhão de outros que passaram pela mesma porta conosco. As ovelhas entram e passam pela porta, e durante as noites frias é provável que elas se arrumem em pequenos grupos, para que cada uma sirva de fonte de calor para o frio. E quando o sol nasce, a porta se abre. Todas saem para os pastos, cheias de energia e comunhão, sob o olhar atento do pastor das ovelhas. Que seja assim também as nossas igrejas, as nossas casas, as nossas empresas, as nossas escolas e até mesmo os nossos bairros. Todos podem ser ajudados, fortalecidos no frio, alimentados na fome e animados no sofrimento. Que os que caem sejam suportados sem desprezo e que aquele que caiu não se torne uma ovelha rebelde, teimosa e cheia de exigências. Somos todos ovelhas do mesmo pastor e ele conhece o real estado das suas ovelhas. Meu amigo, a pergunta continua: por que você não entra? Eu gosto da expressão que Jesus usou ao contar a parábola da grande ceia em Lucas capítulo 14, versículo 22. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Glória a Deus e aleluia. Afinal, temos que obrigar todos a entrar. Sim, mesmo você que me ouve agora, Deus mandou obrigá-lo a entrar. De certeza que a sua mente cheia de democracias, relativismo e ideias de respeito às diferenças de opinião já está a dizer: espera aí, como você me vai obrigar a entrar? Eu sou um adulto. A minha pergunta é: você é realmente um adulto? Veja o que está no seu telefone. Repara o que está fazendo na sua empresa. Observe os carros que você tem, do dinheiro roubado dos cofres do Estado. Olhe a maldade que você está fazendo com a filha ou com o filho alheio. Você é mesmo uma pessoa adulta? Por isso, a Bíblia diz: é preciso obrigá-los a entrar. Sim, a Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito te obrigará a entrar, porque você e eu somos semelhantes ao meu filho Donaldo doido, que quando mais novo, mais pequeno e uma criança inocente, a certa altura encontrei-o brincando com a faca, fazendo movimentos que ele assistira nos bonecos. Eu tive que obrigá-lo a parar. Obriguei-o a largar a faca e ele foi obrigado a nunca mais brincar com a faca. Ele a largou. Eu estava feliz por ver o meu filho livre da faca, mas ele olhava para mim como um pai mau e duro. Largue esta faca, meu ouvinte. Levante a cabeça e veja esta porta aberta diante dos teus olhos e escute a pergunta que vem do trono de Deus: por que você não entra? Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.
Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.